Pai do Senhor Jesus, eu vou deixar a leitura da Bíblia. Se conta em 1 Reis, capítulo 16, verso 29 até 34. E diz: E Acabe, filho de Joente, começou a reinar sobre Israel no ano 18º de Asa, e de Judá. E no Acabe, filho doente sobre Israel e samaritano 22 anos. Fez Acabe, filho de Joente, que era ordem do Senhor, mas do que todos que foram antes dele. Sucedeu que ele, conforme as coisas que levava os pecadores, o Zeboão, filho de Zebaque, ainda que tomou por mulher Jezabel, filho de Tabar, e do Simo, foi, serviu Abão, e circuncidou diante dele, levantou o altar Baal na casa de Baal, edificando o samaritano. E também Acabe fez um boquete de madeira, e Acabe fez um mas para entrar o Senhor Deus de Israel, do que todo reino de Israel que for antes dele. E o seu dia já edificou Jericó, porém Dabaão, seus primogênitos, fundou, e morrendo-se o último por sua outra forte a palavra do Senhor, que falava o ministério de Josué, e filho de Num. Nós podemos afirmar com segurança que o dos que perigo mais sobrante da história do reino do norte, também demoniado por Israel, ocorre durante o reinado de Acabe, filho do Onite. Acabe governou entre os anos de 874 e 853, a década do seu reinado foi marcado pela tentativa de conciliar os elementos do culto cananeu. Glória a Deus, coração de israelita. E a primeira leitura, capítulo 16, verso 29, 22 ao 40, 22 ao 40 do livro do Reis. Essa espiritual força Deus autor ao povo de Deus na parte que é o culto ao Deus verdadeiro foi substituído pela adoração ao Deus falso de Babai, trazendo como consequência uma fantasia sem percebente, portanto, risco tanto mesmo verdadeiramente a adoração de Deus. E as causas da fantasia é nistos bíblico, porém, o casamento de Acabe de Jezabel, filha de Atar e do Sibodon, como uma das causas da fantasia do reino do norte. O relato bíblico declara que Acabe tomou uma mulher. Acabe tomou uma por mulher, Jezabel, filha de Atar e do Sidoni, e foi servia a Baal e adorou. E porém descorreu desse casamento pagão que a idolatria entrou com a força de Israel, embora se falasse de um casamento político. E as consequências dele foi a verdade espiritual, a mesma sempre foi um perigo contra a história do povo de Deus, os quintos devem tomar todos cuidado para evitar as união mista às escrituras, tanto no Antigo Testamento e os Novo Testamento, você der este tipo de união. Deuteronômio, capítulo 7, verso 13, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 a 15. E tornando das idolatrias, onde acaba com Jezabel, devotou longo se desapartou-se por talvez de sua ofensa. Acabe se levantou um altar a Baal,
a casa de Abraão edificou em Samaria. E 1 capítulo 16, versículo 12, a autorização da idolatria de Israel ficou evidência quanto o autor sagrado decai também o Acabe fez um posto ídolo, de maneira que cometeu mais a dominação para irritar o Senhor, Deus de Israel, do todo reino de Israel, e foi dele. E não há dúvida que um culto a Baal está suplantando o verdadeiro culto a Deus. Haverá uma idolatria financiada pelo Estado, veio com outro termo, visto Satanás tentando se valer do poder estar na financiar prática se contrair o psíquico cristão. Por isso devemos orar pela nação para que seja um canal de bênção, não maldição. E os agentes das fantasias acabam entre o pai de Acabe do Israel, que no entre dos anos 85, 74, até foi grande administrador, tanto na política e também com esta de Israel, mas foi um destaque como líder espiritual do povo de Deus. O pecado de Acabe foi andando o caminho da idolatria de seu pai, que foi um seguidor de João, filho de Zerabate, também a dever ao mau costume do cananeu, trazido por sua esposa Isabel. Esse fato fez com que Acabe se tornasse um instrumento muito edificante na provocação do culto e idolatria e Abalaque deve ser ilimitando do que bom é daquele que é o mal. Isabel, de acordo com o relato, 1 Reis, capítulo 18, verso 19, Isabel a todos a Israel os seus deuses falsos, também os seus falsos profetas. Devemos uma verdadeira ordenação e plantação de adoração de Balaque, território de Israelita. Fosse dúvida alguma das gente do mal, na tentativa de uma gente de superior do Acabe, de vez com o verdadeiro culto a Deus, não fosse a intervenção do Senhor através do profeta especial Elias, ele teria conseguido um intenso ao Senhor, se conta com alguém aqui que levar o tempo de 15. Mas o conceito da fantasia e a perda da identificação nacional espiritual, as palavras de Elias, de quanto concerne entre dois pensamentos, esse primeiro e segundo Reis 18, verso 21, revelação de 15 identidade do israelita ao reino do norte, adoração de Baal, havia assim fomentando com tanta força pela causa real, o povo estava totalmente dividido. A sua adoração, que devia ser adoração a Baal, o Senhor. Sabemos que o relato bíblico que Deus havia preservando alguma verdadeira adoração, mas o grande massa estava totalmente pesando a adoração falsa, a nação que sempre foi edificada pelo nome do Deus que servia estava agora perdendo essa identidade. O juramento divino deste cenário que aparece a figura do profeta Elias, dizendo uma seca
que doasse a seca 3 anos ao primeiro ex, capítulo 17, verso 1, 18 a 1, a fim da nação não se veste perder a devesa identidade espiritual até que deixa, mesmo deixar, sai e se vista com o povo de Deus. O Senhor enviou seus mensageiros para trazer um tratamento, um choque à nação, julgamento semelhante ocorre durante o reino de Joá, filho de Josafá. Jeoacabe se recebe uma carta do profeta Elias. Esse anúncio o juiz dividindo sobre a sua vida reinado. Segundo Crônica, capítulo 21, verso 12 até o 15, o Senhor mostrou que realmente a causa do julgamento estava assolando ao tambo no verdadeiro a fé de Deus. Tempo depois, o apóstolo do gentil ia lembrar da necessidade de nós conhecermos diante do Senhor. Em 1 Coríntios, verso 11, 31, 32, apostasia, um perigo real. A apostasia é um dos bens real. O reino do norte estava aparando por toda parte. Na verdade, a palavra apostasia significa, segundo os elísticos, abandon na fé, o mudar de religião, ou exatamente, glória a Deus, os israelitas estavam abandonando a adoração divina ao Deus verdadeiro, para seguir aos Deus cananeu. Esse Novo Testamento observa nossa cristão são adversos sobre o perigo da apostasia. A Espírito Deus autor coloca a apostasia um perigo real, não apenas como uma meia supressão. Hebreus capítulo 6, verso 1 até o 6. Se o cristão não mantivesse vigilância possível, sem que ele venha malfagar a fé, o mal evitar-se, observe que Acabe foi um rei mau. 1 Reis, capítulo 16, verso 30, em vez de seguir os bons exemplos, como os de Davi, esse Morcar, rei do norte, preferiu seguir o mau exemplo, cumprimento de carta a que ninguém ouve, pois como Acabe que se vendeu para fazer o que é mal perante do Senhor, porque Isabel, a sua mulher, atigava, andava de acordo, esse mesmo capítulo, Acabe se contentou quando for obedecido pelo profeta, pareça que for um arrependimento tardio. Terrível se ele tomou essa atitude antes o seu reinado teria sido diferente, porque não seguia os bons exemplos, a se evitar a amargura de um arrependimento tardio. Fico percebe nessa lição que a apostasia, o reino do norte, pôs um perigo, sentisse um povo de Deus durante o reinado de Acabe. Na sua união dos Isabel, tornou se molhava não somente para Acabe, que teve seu reinado detocado, mas também para o povo de Deus, que por muitos anos ficou dividido entre dois pensamentos em relação à verdade oculta. As lições são bastante caras, mas nós não podemos fazer aliança com o paganismo, mesmo isso traga alguma vantagem na política ou social. A verdadeira adoração de Deus deve ser preverenciar sobre todos os quais oferta que vos seja feito mesmo, que essa oferta traz grande ganho no presente todo e nada de edificar quanto no reais.
pela eternidade. Glória a Deus, aleluia. Essa é a reflexão nessa noite. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo vem falar em cada coração. Amém. Deus abençoe.